amor, reconhecer que os nossos compromissos e as nossas promessas para Ti e uns para os outros dependem da Tua graça manifesta na nossa vida. Damos-te graças pelos desejos que tens semeado no nosso coração e louvamos-te também pela materialização desses desejos quando confiamos na Tua graça e nos submetemos a ela e à Tua vontade e à Tua palavra e uns aos outros. Nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir todo o conceito, todos os princípios da Tua palavra para a nossa vida. Temos consciência, Senhor, nesta manhã que ao conhecermos mais a Tua palavra, sairemos daqui mais responsáveis. Nós não queremos fugir da verdade para sermos irresponsáveis. Queremos conhecê-la e assumir o risco de a conhecer. Não queremos viver mais na ignorância. Queremos revelação, queremos a Tua palavra. Queremos o mover do Teu Espírito, Senhor, para que a Tua palavra se cumpra na nossa vida. Fala-nos nesta manhã. Fala-nos nesta manhã. Diz aquilo que eu não direi. Sim, Senhor, convence aqueles que eu não consigo. Transforma com a Tua palavra aqueles que com muita conversa não mudam. Senhor, sabemos que podes mais Tu numa manhã do que todos os homens juntos em séculos. Senhor, sabemos que Tu és também um Deus de processos e queremos passar por tudo isso sem meter nenhum Deus entre nós e Ti, Senhor. Faz o Teu processo na nossa vida e nas gerações futuras, de maneira que o Teu nome seja conhecido na nossa nação e na Europa, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Amém. Eu queria saudar todos e dizer-vos que é um privilégio poder estar com... Bom, em primeiro lugar, um privilégio poder estar na vossa terra e usufruir deste tempo magnífico que vocês têm aqui. E claro, também poder estar com o pastor Jacinto, com a sua esposa, Eunice, e todos os filhos e os irmãos e muita gente que conhecemos aqui na cidade e nesta igreja. E hoje é o nosso último dia de férias e vamos regressar a casa e na terça-feira eu estou de saída para ministrar fora. E eu gostaria de concluir hoje, vamos ver, o que começámos no domingo passado. Eu não vou sequer atrever-me a resumir o que disse no domingo passado, porque temo que ao resumir o que dissemos o domingo passado, seja esse o assunto do dia de hoje. Sou muito mau com resumos, porque sempre no resumo me lembro de coisas que não disse e depois deixa de ser um resumo para passar a ser outra coisa diferente. E, enfim, são coisas da vida. Eu queria... O tema que estamos a meditar é 4 explicações possíveis para a crise. 4 explicações possíveis para a crise, as crises da vida. E domingo passado falámos, e eu vou concluir agora de manhã,
falámos sobre eu vou-vos falar de 4, não vos disse quais elas eram, a não ser a primeira, e eu não sei quantos de vocês se lembram da primeira, mas a primeira razão possível para a crise é estarmos a passar por um tempo de provação, ou seja, estarmos a passar por um teste. Domingo passado terminámos com aquela passagem muito interessante lá de Números 31, 23, e eu queria pedir de novo a colaboração ali dos técnicos das máquinas para as passagens das Escrituras. E falámos lá de Números 31, 23 sobre diferentes tipos de testes de água e testes de fogo. Quantos de vocês se lembram? Só para eu perceber. Pois, mas eu não vou de facto resumir. Há muita gente que está aqui hoje que não esteve domingo e o contrário também, não é? Gente que teve domingo que não está hoje. E compreendemos, é uma zona também enfim, esta é uma região do país complicada, onde a vida tem uma dimensão realmente muito diferente no verão do resto do ano, e haverá uma série de irmãos que esta é a altura em que eles mais podem trabalhar para realizar as finanças de que necessitam para viver e fazer face às despesas da vida, e compreendemos isso. Mas era tão bom, eu acho que eu compreendo mesmo, e acho que nós temos que nos adaptar à realidade onde estamos metidos e não importar os esquemas que funcionam em Lisboa aqui, são coisas completamente diferentes. Se calhar eu aqui, se tivesse responsabilidade numa igreja, eu arranjaria só no verão um clube, como é que a gente chamaria? Agora meti-me numa. Arranjaria um clube de... Não sei se um clube, mas arranjaria uma estrutura, um esquema, uma organização qualquer, de forma a que toda a gente que não viesse à casa de oração onde a igreja se reúne e ouve a palavra, por questões profissionais, não por questão na praia, mas até isso é possível. Às vezes nós achamos que os algarvios não têm direito a férias, e não é verdade, não é? Claro que têm. Bom, eu ia dizer uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas de qualquer maneira digo na mesma. Ainda que eu acho que de férias, pelo menos ao domingo, devemos estar juntos, congregar, louvar, ouvir a palavra. É a minha convicção, sempre fizemos isso em família. Nós não vimos aqui porque somos amigos, que sou amigo do pastor Jacinto. Vamos nós aonde formos, mesmo no estrangeiro, nós vamos à igreja. E às vezes até eu pessoalmente gosto de ir a uma igreja onde não seja conhecido. Claro, em Portugal não é possível isso, mas algumas vezes fora é possível. E pronto, porque eu também gosto de ouvir e gosto de estar no meu lugar e participar e ser alimentado. Mas sei lá, um clube de áudio, vídeo, áudio, que vocês quiserem, para aqueles que, estando ocupados, pudessem receber na sua casa por questões, não é, profissionais, não puderam estar, em sua causa a palavra, como uma forma também de dizermos: sentimos a vossa falta, queremos muito ter-vos no nosso meio e não vamos deixar que a bênção que recebemos fique só connosco. Nós vamos partilhar convosco. O mesmo deveria de acontecer com outro tipo de... Não é? Digo eu em chinês, mas que neste caso vocês percebem o que eu disse. De facto, eu sei por experiência, ao longo destes 18 anos que lideramos o Desafio Jovem, sei o quão frustrante é para quem está na liderança perceber que há uma série de gente que falta e percebemos que o Senhor está a trazer uma palavra que é como um tijolo mais na construção da nossa vida e da nossa caminhada com Jesus. E eu sempre... Nós falávamos disso muitas vezes, até nas reuniões dos cooperadores do Desafio Jovem. Muitas vezes gravávamos aquilo que eu dizia,
de forma que aqueles que não podiam vir às reuniões tivessem acesso à palavra. Então eu não vou resumir, mas vocês lembram-se, a semana passada falámos daquele versículo falando de provas em que há a purificação pela água e a purificação pelo fogo. Realmente há coisas que a água lava, mas há outras que só o fogo lava. Vocês entendem o princípio? E fogo fala-nos... É interessante porque quer a água, quer o fogo são símbolos do Espírito Santo, são símbolos de Deus, se nós quisermos, e a verdade é essa mesmo. O Espírito Santo fala connosco por intermédio... É interessante também que a palavra de Deus é símbolo da água, não é? E é muito interessante perceber que a palavra de Deus e o mover do Espírito Santo, que também é o símbolo da água, o Espírito Santo, como já vos disse, lavam a nossa vida com isso mesmo, com a palavra e com o mover, a convicção do Espírito Santo. Quantas vezes estamos a ler a Bíblia e a palavra de Deus fala connosco e purifica-nos e lava-nos e muda a nossa vida. Mas deixe-me dizer-lhe assim, isto é muito duro de dizer, mas é bem mais difícil viver. Há gente, e todos nós temos dessas áreas na vida, portanto não é a gente. Todos nós temos áreas na vida que são laváveis com água, mas algumas áreas na nossa vida só são lavadas com fogo. E fogo fala-nos de outro nível de prova. E eu não sei se no domingo passado falei disto, creio que não, mas para concluir esta questão da prova, e os irmãos que não estiveram no domingo têm acesso ao CD, é isso? Até eu gostava de ter uma cópia, se fosse possível. É interessante que há uma série de gente, eu não sei se vocês têm consciência disso, mas há uma série de gente no Brasil, nomeadamente, e tenho ido muitas vezes ao Brasil ministrar, e este mês estarei lá, querendo o Senhor, em 3 lugares diferentes, mas há pelo menos uma pessoa no Brasil, há várias, mas estou-me a lembrar de alguém, um irmão no Brasil, que anda sempre à procura daquilo que eu digo, manda-me muitos e-mails e escreve-me. E um dia destes foi-se encontrar comigo em São Paulo, eu estava a pregar numa igreja e ele disse: irmão, lembra-se, eu sou a pessoa que lhe manda os e-mails e que lhe pede o que lhe tenho pedido há tanto tempo. O irmão escreva, grave, faça maneira de divulgar o que você diz, porque, enfim, ele lá disse o que ele achava. E uma das maneiras, dizia-me ele, o irmão sabe, uma das maneiras que eu tenho de ouvir o que o irmão diz é ir ao site do Centro Cristão Fonte de Vida. Disse-me ele a mim, a sério. E ele dizia, eu saco de lá o conteúdo do irmão e eu divulgo pelos meus amigos e por uma série de gente. E há uma série de gente a perguntar, mas quem é esse fulano e tal? Era bom que e tal. Então, aquilo que vocês fazem, pondo na internet, a gente não sabe exatamente aonde chega e a quem está a abençoar e a quem estamos a tocar, etc. Hoje, por intermédio destas novas tecnologias, técnicas de comunicação, eu tenho a certeza absoluta que se Jesus vivesse hoje, ele usaria todos estes meios de comunicação, ele teria entre os discípulos de certeza um expert em... Não estou a brincar, não estou de todo a brincar. O problema é que nós não entendemos os princípios da palavra de Deus e só, não é? Jesus usaria, Paulo usaria também esses meios, de certeza. Paulo usou os meios que Roma construiu e estabeleceu para ele divulgar o ministério. Hoje as avenidas que outrora os romanos construíram, hoje as avenidas são as internets e você sabe, o que eu lhe vou dizer é mesmo verdade, parece ficção científica, mas é verdade. Virão dias em que e não falta muito, se calhar nem 10 anos faltarão, para eu estar em minha casa, não sair de minha casa, não preciso de sair de minha casa para vocês me terem aqui. E eu não estou, alguns de vocês estão a pensar, no ecrã, está-se a desenvolver, eu não sei exatamente, porque eu não domino muito essas coisas da técnica, mas o quanto eu gostava de ter alguém perto de mim que me ajudasse a desenvolver justamente às vezes coisas tão simples como os CDs, como
coisas na internet, o que fosse. Se sabe que se está a desenvolver agora uma técnica, pasme, aqueles assim com um pouco mais de idade, pasmem. Está-se a desenvolver uma tecnologia que filmam-me em minha casa. Eu, se tiver uma câmara na minha casa e estou a pregar para vocês, eu apareço aqui com a minha imagem. Vocês pensam que eu estou aqui, porque reflete-se aqui a minha imagem, só que em vez de ser como vocês têm aqui, vocês sabem, este vídeo que projeta assim num ecrã, virão dias em que haverá uma... Não estou a brincar, vocês pensam que eu estou a brincar, é isso? Não. Eu vou andar em minha casa e vocês vêm-me andar aqui. Eu vou mexer-me aqui, vocês vão me ver aqui em 3 dimensões, mas é uma imagem. Isso já está a ser experimentado e é uma questão de tempo e isto fica tudo obsoleto. Isto é tipo, como é que se chama? Aquele retroprojetor com acetato, é como isto vai ficar, não tardará muito. E isso simplifica, porque eu não tenho que ir de avião não sei para onde, escusamos estar a gastar um balúrdio para trazer não sei quem para cá. Você percebe o que eu estou a dizer? É? O apóstolo Paulo usaria isso de certeza absoluta. E eu louvo a Deus pela tecnologia. Bom, e ainda não comecei a pregar. Mateus 4, 1 a 10. Jesus vai passar por uma prova de fogo grande. Jesus ouviu, Mateus 4, 1 a 10, tem a ver com o batismo de Jesus diante de João Batista e com João Batista. Escute, Jesus ouviu assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E a seguir Jesus vai ser provado pelo fogo para perceber se aquilo que ele tinha ouvido, ele crê mesmo naquilo que tinha ouvido. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? E Jesus vai ao deserto por 40 dias, provado pelo fogo. Diz que andou no deserto 40 dias, permanecia ao lado das bestas, dos animais perigosos do deserto. Ali foi suportado, aguentado. É o que diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E isto aconteceu logo após o batismo e depois de se ouvir: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Alguém se lembra disso? E a seguir diz assim: depois de Jesus ouvir: tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, o quanto ficamos felizes por isso. Eu sou filho de Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tá bom, agora vem a prova da palavra. É por isso que os ignorantes são mais felizes. As pessoas que não sabem a verdade são, por um lado, bom, não sei se são mais felizes, é uma tristeza. São felizes, mas tristes, não é? Eu nem sei se são felizes. Olha, agora não me ocorre nada e antes que saia uma barbaridade da boca para fora, melhor é ficar assim. Então diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser provado. Lembra-se, eu acho que nós lemos isto. Tentado, provado, o sentido ali é provado. Uma das causas possíveis das nossas crises na vida são provas, testes, como acontecia quando estávamos na escola. Provado pelo diabo. Claro, e é o diabo que vem, e por isso eu disse no domingo passado, que neste sentido, eu depois fui para casa, até me admirei a minha mulher não me ter chamado a atenção, mas eu disse no domingo passado que neste sentido, o diabo é servo do Senhor. Olhe lá para mim, para eu tentar perceber se você... Serve naquele sentido. Está ao serviço. Serve naquele sentido. Faz apenas aquilo que o Senhor permite. Ou que tu permitir. Já vamos ver lá mais à frente. Mas neste sentido, você lembra-se como aconteceu com Jó. Satanás foi assim, tipo, sim, tu podes fazer isso, vais fazer isso, mas estes são os teus limites. Eu vou-te provar que Jó ama-me. Jó é um livro onde todos estão enganados, exceto Deus. Todos, até Jó estava enganado. Jó estava enganado. Bom, eu não posso meter-me nisto, eu não posso mesmo meter-me nisto. Mas Jó é o livro, realmente ouvi um dia desses um amigo falar sobre isto, e faz todo o sentido. Jó
é o livro onde todos estão equivocados, à exceção de Deus. Até Jó estava equivocado, já agora termino. Jó achava que por ele ser justo, nada de mal lhe aconteceria. E até nós, quando lemos o livro de Jó, enganamo-nos. E é de tal forma verdade que é assim, o que está no imaginário daqueles que conhecem o livro de Jó é o seguinte: bom, Jó passou por um tempo muito complicado, mas no fim de tudo ele teve muito mais do que aquilo que ele perdeu. Pois, mas essa não é a verdadeira história de Jó. A ênfase de Jó é, no fim do livro, Jó conhece mais Deus do que no início. Não é teve mais. Porque ter posses de acordo com a eternidade, isso é nada. Isso não tem valor nenhum. E Deus não faria passar Jó pelo que passou só para ter coisas. Porque isso para Deus não... Você sabe, isso é... Coisas é o quê? É nada. Então, o que tem valor na eternidade é conhecer Deus. Por isso vamos passar a eternidade a conhecê-lo. Bom, mas isso é outra pregação. Então, a Bíblia diz, ele foi conduzido, e aqui Jesus vai passar pelo fogo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o pessoal da técnica depois teve fome. Muito bem. E chegando-se a ele, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, etc. E vai andando por ali, a tentação, e só isto é um assunto para estarmos um domingo, percebermos as diferentes áreas onde Jesus foi tentado, que é exatamente as mesmas, são exatamente as mesmas onde nós somos tentados. E eu queria ler um versículo onde ficámos o domingo passado, em Deuteronômio no capítulo 8, ainda falando da prova. Provas podem ser a razão das nossas crises, pode ser uma prova. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, veja o que diz a Bíblia: lembrarás e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te... Veja, olha a prova, olha qual era o objetivo da prova. Para te humilhar, Deuteronômio capítulo 8, veja o que diz. Te lembrarás de... Versículo 2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. E agora veja, qual era o objetivo da prova? Para te humilhar, isto é muito interessante. Se tu não és humilde por decisão, a vida humilha-te. Não tens problema. Bom, vais ter muitos problemas se é a vida que humilha, é bem pior. Você percebe o que estou a dizer ou não? Sim ou não? Eu vou-lhe dar um exemplo que Jesus deu. Se você é convidado para uma festa e sabe que nos lugares da frente normalmente estão os convidados especiais e você chegou à sala e apanhou a sala vazia e disse: uau, eu vou ter a chance de me sentar na frente para que todos pensem que eu sou alguma coisa. Sabe, não é humilde? Sabe por que razão eu me sento na frente? Porque as pessoas querem que eu me sente na frente. Mas, de um modo geral, se eu vou a algum lugar, a uma igreja, onde for uma coisa, eu não me vou sentar na frente. Você percebe? Eu sento-me entre todos. Eu não quero. Não é? Você percebe o princípio ou não? E Jesus dizia que havia uma série de gente que gostava muito de se sentar na frente. Sabe porquê? Porque não são humildes. Então, como não são humildes, virá alguém com autoridade para os humilhar. Olha lá, o que é que você faz aqui? Mas vá lá para trás que você não é assim tão importante como pensa. Você sabe, quando eu não sou humilde por decisão, por convicção, quando a humildade não é um valor meu, a vida vai-me provar que o deveria ter. Deveria ter esse valor. Mas a Bíblia diz isso, diz que as provas servem para nos humilhar. Você lembra-se, isto é Moisés a lembrar o que aconteceu ao povo com o deserto, a prova no deserto. Mas é este o meu dilema, Irmãos, o povo ouviu assim, o povo de Israel ouviu isto: eu tenho uma terra boa para vocês habitarem e viverem, e os vossos filhos e a vossa descendência crescer e se desenvolver. Eu tenho uma terra estratégica para que vocês, a partir dela,
influenciem o mundo inteiro. Esta era estratégica naquele tempo. Bem, hoje ainda é também. O grande comércio naqueles dias passava por ali. O saber do mundo naqueles dias estava concentrado ali. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? E Deus é um Deus inteligente. Ele diz, eu vou-vos pôr no centro da atenção do mundo. Não nos buracos, não escondidos, não nas cavernas. Não, eu vou-vos pôr no melhor lugar do planeta e no lugar mais visível, para vocês serem uma influência. Ora, veio a palavra, a seguir veio o quê? A prova. A prova. Como Jesus, tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Amém! Vamos lá provar isso. Quantos de vocês gostam quando Deus vos fala? Seguir vem a prova. Então já não quer que Deus me fale. Vais viver miseravelmente. Porque o homem não vive só de pão. O homem vive quando Deus lhe fala. E a prova é para te fazer crescer. A prova é para que tu amadureças em áreas na vida onde é preciso amadurecer. Como com os filhos, criando, edificando os filhos. Para te humilhar. Porquê para te humilhar? Porque na prova, no teste no deserto, irmãos, o deserto não era para 40 anos, o deserto era para meia dúzia de dias. 11 dias. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? 11 dias. O deserto de Jesus também não foi para 3 anos, foi para 40 dias. As provas têm um dia em que começam e um dia em que terminam. Ao contrário de outras coisas que vamos ver mais à frente. E louvado seja Deus pelas provas. Mas quando nas provas nós não aprendemos, então veja, vêm outras provas, vêm outros testes para nos humilhar e veja o quê? Para te provar, para saber o que estava no teu coração. É na prova que a gente sabe o que está no coração. É muito fácil dizer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, eu quero ver, é na hora da verdade. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Há uma série de gente que tem opinião para tudo. Criticam tudo, observam tudo. Veem nos outros o que está certo, o que está errado, o que se deve, o que não se deve. Mas eu quero ver é na vida deles. É por isso que entre nós, e nós já vamos ler se tivermos tempo, nós não devemos julgar os irmãos, não devemos condenar os irmãos. Nem ninguém. Sabendo nós, já vamos saber porque já vamos à Bíblia. Para te provar, para saber o que estava no coração, é no tempo da prova que eu sei o que vai no coração. Por exemplo, e os meus exemplos, às vezes a gente perde-se com os exemplos, mas temos que dar exemplos. Quando um jovem casal, numa primeira crise conjugal, ela vai a correr para a casa do pai e da mãe, a gente soube o que estava no coração dela. Ela ama mais o pai e a mãe do que o marido. Os irmãos, eu peço desculpa, mas... Certo? Quando não há dinheiro para pagar as contas e ela liga para o pai, eu já percebi que ela depende mais do pai do que de Deus. É na prova que a gente percebe o que está no coração. Alô? É um facto. E no mínimo que na prova, sejamos humildes para reconhecer, Senhor, perdoa-me, que tu não és a minha prioridade. Eu tenho outras prioridades. Senão nunca mais saímos dali. Foi como o povo. Diz, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Ou seja, se a minha palavra estava ou não no teu coração para te fazer andar. Por outras palavras, Ele põe desertos na nossa vida, provas, para que saibamos o que vai dentro de nós, o que pensamos a respeito de nós mesmos.
E eu tinha dito no domingo passado que no deserto nós temos a possibilidade, creio que disse isso, de nos vermos ao espelho. É na prova que nós percebemos exatamente quem somos e o que somos. Agora, eu tinha-vos dito também, e hoje queria terminar aqui falando da prova como uma das possibilidades das nossas crises. Eu queria ler um versículo muito conhecido de todos nós em Provérbios. Abra lá comigo. Provérbios, para os irmãos da técnica. Provérbios 3:6. Não é só para os irmãos da técnica, mas para todos nós. Provérbios 3:6. Olha este versículo muito, muito conhecido de todos nós, e eu não tenho a certeza que a gente lhe dê o significado que eu acho pessoalmente que tem. Diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aquele reconhece tracinho O deveria ser maiúsculo. Você percebe? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas ou os teus caminhos. Reconhece-o na situação em que tu estás e Ele endireitará o teu caminho. E no deserto, nós temos esta necessidade, Jacinto, de reconhecer onde Deus está. De forma a que o nosso caminho seja endireitado. Você sabe, no deserto, eu disse isso domingo passado, lembro-me que disse. No deserto, há pessoas que só veem o homem. Outros só veem o demónio e os demónios. E poucos veem Deus. Mas no deserto era suposto todos vermos Deus. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Há uma série de gente, quando passa por tempos difíceis ou provas na vida, culpam os outros. O homem. Só veem o homem. Porquê é que o casamento está a desmoronar? Por causa da minha mulher. Porquê que... Você percebe o que eu estou a dizer? Porquê é que eu sou um filho rebelde? Por causa do meu pai. Porquê que esta nação não vai para a frente? Por causa dos governantes. E os governantes dizem, porquê que esta nação não vai para a frente? Por causa do povo. Você percebe? Percebe ou não? Outros na igreja são mais espirituais. Porquê que isto não é? Por causa do demónio. Há demónio para tudo. Há demónio até para gordura. Sabe porque é que a gente acha que ser gordo é uma questão demoníaca? Porque quando acharmos que é um problema de controle e de disciplina e de... nós vamos ter que fazer um sacrifício. Assim como é do diabo, você percebe? É o demónio da gordura. Portanto, esperamos que esse demónio seja expulso. E marcamos uma série de reuniões depois de comermos abundantemente para repreender, esmurrar, submeter. Oh, Jacinto, há para aí tanta coisa relacionada com guerra espiritual que dá-me vontade de fugir. Dá-me mesmo vontade de fugir. Que é muito mais fácil ter um diabo a quem possamos culpar do que ter a humildade de reconhecer onde falhamos e lhe demos a oportunidade. Claro que ele está lá, mas fomos nós que lhe abrimos a porta ou que o convidamos com as nossas ações, palavras e pensamentos. De que é que vale repreender? De que é que vale repreendê-lo se não fecharmos a porta? Agora, se fecharmos a porta, valerá a pena dizer, acabou, ponto final, rua daqui para fora, não quero mais nada contigo, não me chateis, não me apoquentes. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Você sabe, alguém disse e eu concordo. A igreja conseguiu fazer do diabo aquilo que ele não é. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos, a igreja virou a questão e disse, não, ele não é o acusador, ele é o acusado dos irmãos. Alguém ouviu o que eu disse? A Bíblia diz que o diabo acusa-nos diante de Deus. E ouve, Jacinto, quando a Bíblia diz que o diabo, o acusador dos irmãos, será finalmente preso e não mais acusará os irmãos diante do Pai, é por isso que Jesus também está à direita do Pai. Porque o diabo vai lá acusar-me, mas eu tenho a certeza que Jesus está à direita do Pai para me defender.
incrível. Acusador é tipo o Ministério Público. Ele fez, ele disse e merece castigo. Mas a igreja inverteu o papel. Não, ele não é mais acusador. A partir de hoje ele é o acusado. A culpa é tua, tu é que me chateaste, tu é que me... Você ouviu? A maioria das pessoas diz, irmão, o diabo, porque é muito melhor que os meus problemas sejam por causa de alguém. Sabe porquê? Porque quando os meus problemas é por causa de alguém, quem tem que mudar é ele, não sou eu. Pois. Entrou na igreja o pensamento de que a razão por que tudo acontece tem tudo a ver com o diabo. E não é verdade. Não é verdade. Bom, mas isso é outra questão e eu não quero perder. Então, há que reconhecer Deus nos meus caminhos e Ele endireitará as minhas veredas. No deserto, 3 olhares sobre a prova. Há gente que em prova culpa os outros, homens, mulheres, seus semelhantes. Cada vez que alguém está a passar por uma crise e tudo o que diz é o outro, e fez e disse e não fez e isto e aquilo, aquele outro, eu ponho reticências, ponho travão, eu percebo que a pessoa não está preparada ainda para mudar nem para reconhecer aquilo. Quando também ouço gente a dizer e o diabo e isto e aquilo e coisa e fui enganado e eu já percebi também que ainda não é tempo para. Agora, quando nós reconhecemos Deus no caminho onde estamos, Deus tinha razão, Deus falou-me, de acordo com a palavra de Deus, não pode ser. Eu passei por um teste, por uma prova e não funcionou. E isto e aquilo. A Bíblia diz que não vem nada à minha vida que não possa suportar. Logo, Senhor, por favor, ajuda-me. Eu quero reconhecer-te nesta situação. Eu preciso da tua graça para passar por isso. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? É o Senhor. É por isso que José, no fim da história do livro, de um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, José diz para os irmãos, e eu ainda aflorei isso domingo passado, José diz para os irmãos muito cheios de medo, em pânico, diante do homem que estava abaixo do faraó. Eles diziam, tu estás aqui por nossa culpa. Ele dizia, não. E José não é um simplório. José reconheceu Deus em todo o seu caminho. Você entende? Ele não culpou irmãos, nem o diabo. Ele não vingou. Ele disse, Deus estava nisto. Nem vocês, nem eu sabíamos. Mas Deus estava nisto. E quando eu o reconheci na minha vida e no meu caminho e na minha prova, Deus trouxe-me aqui. Você percebe o princípio? Esse é o princípio de viver na prova, é reconhecer Deus. Segundo aspecto, pague-se o versículo. Segundo aspecto da possibilidade das nossas... E lembra-se, domingo passado eu falei-vos de possibilidades. Eu não vos estou a dizer só há 4 e estas 4, até porque eu acho... Já meditei sobre isto, já pensei sobre isto. Tem alturas até na nossa vida que são os 4 ao mesmo tempo. Tem outras que são 2 elementos, mas eu acho que a gente arruma a maioria das nossas crises e do sofrimento nestas 4 razões. Segunda razão pela qual passamos por crise. Quando estamos a passar por disciplina. Não é prova agora. Agora é disciplina. Você percebe a diferença entre prova e disciplina? Sim ou não? Entre teste e disciplina. Teste é quando a professora diz, hoje há teste, e a gente faz o teste. Disciplina é quando, por não termos passado no teste, o pai e a mãe diz agora, durante um mês, não há PlayStation. Certo? Você percebe a diferença ou não? Sim ou não? Teste foi o patrão dizer-lhe que você tem que entrar às 9. Disciplina foi você ser despedido. Porque entra todos os dias tarde. Alguém entendeu ou não? É isso. É isso. Teste é o pastor Jacinto dizer, irmã, eu gostava muito que a irmã fizesse isto, fosse ali, fosse aquele outro, porque a irmã já disse, irmão, eu estou aqui para o que for. E barará. Então a gente, bom, um teste, porque testes. Testes. É normal, é da vida. Os meus cooperadores passaram vários testes e eu passei vários testes a eles. E a irmã não fez, não foi, não isto, não aquilo.
Na próxima, outra vez, e o pastor deu-lhe outra oportunidade, e a irmã não fez, não falou, não acompanhou, não cuidou, não. Você percebe? Disciplina vem a seguir. Não percebo porque é que o pastor Jacinto há X meses que não me chama para nada. Irmão, simples. É um ato de disciplina, porque nos outros 2 testes você não passou. Nós temos muito problema disto na igreja. Nós achamos que igreja é assim um lugar onde a gente vem ao domingo sem compromisso. Não queremos que ninguém mexa na nossa vida. Não vamos mexer na vida de ninguém. Olha, sabe, há que pôr isto também ao contrário. Porque há que pôr isto ao contrário. Algumas vezes eu sou interceptado por pessoas que estão debaixo de liderança também. E eles vêm ter comigo, irmão, mas acha certo este comportamento assim do nosso líder? E é sempre uma confusão, um problema. Porque a gente às vezes não conhece o espírito em que as pessoas vêm falar dos líderes e nós não conhecemos as pessoas, então há que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo ouvir as pessoas. E ainda há pouco tempo eu passei por uma situação complicada, de uma série de gente que veio falar comigo sobre uma situação complicada, algures, e com um líder, com um colega, e eu, tudo o que fiz foi guardar as costas do colega, naturalmente, mas a verdade é verdade. E o que eu disse foi, mas olha, se você está em relacionamento com o homem e com a pessoa em causa, por favor, em amor, vão ter com ele. Diga, irmão, não está bem isto assim. E nós não percebemos porque é que o irmão está a fazer isto. De acordo com a palavra, é suposto isso não acontecer. Porque é que, irmão, por favor, nós amamos-lo, mas se isto continua, olha o que vem a seguir. Se isto continua, a nossa confiança em si fica fragilizada e a sua autoridade fica posta em causa. E estamos a falar de quê já? Disciplina. Não é isso, Jacinto? Sejam frontais, conversem, em amor, não é numa de destruirmos uns aos outros, não é numa de pisarmos uns aos outros, mas numa de sermos verdadeiramente guardas uns dos outros. Lembra-se o versículo que o pastor Jacinto acabou de ler? Se algum de nós, quando levantamos a oferta, se algum de nós conseguirmos salvar algum irmão do pecado onde se está a meter, livra-o da morte. Não é só os outros, é dentro de casa. E a Bíblia até diz assim, quem de vocês for mais maduro e mais espiritual, que ganhe os outros. E sabe o que é que eu já descobri? Eu descobri que às vezes, no meio de uma equipa, no meio de uma igreja, há gente que está em liderança que tem menos maturidade do que gente que não está sujeito a eles. E louvado seja Deus por isso também. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Agora, claro, é suposto, e de acordo com a Bíblia, que quem está em autoridade tenha mais maturidade. É o que a Bíblia ensina. Mas algumas vezes, por razões da vida, por provas, testes onde não passamos, é assim, Jacinto. E todos nós estamos sujeitos a isso. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas olha, meu irmão, eu vou lhe dizer outra coisa, que é assim, se você nunca teve a ousadia de vir ter com os líderes e dizer assim, irmão, o quanto eu aprecio a sua vida, o quanto eu louvo a Deus pelo teu empenho, pela tua permanência, pela tua teimosia e resistência, pela sua dedicação. Você também não sei se tem muita moral e autoridade para vir dizer quando as coisas não estão bem. Alguém ouviu o que eu disse? Alguém ouviu o que eu disse ou não? Então, disciplina. Eu quero ler uma passagem da Bíblia muito conhecida. Hebreus, capítulo 12. Pode ser a causa. Ai, meu Senhor. Olha, os irmãos suportam-me até quando? Não, sempre também não, que eu tenho que me ir embora hoje e... eu depois dou o esboço ao pastor Jacinto e ele acaba isto. Disciplina. Estamos a falar de disciplina. Vamos a Hebreus no capítulo 12, versículo 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Mas eu... Hebreus 12. É aquilo, 3:6? Não, isso é a citação anterior. Hebreus 12,
versículo 4, 12. 4 a 8. Estamos a falar de disciplina como a razão de algumas crises e tempos difíceis na nossa vida. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês já passaram por provas e têm a noção de que identificaram isto é um teste, é uma prova na minha vida? Ok. E disciplina? Quantos sabem que já foram disciplinados? Uau. É agradável? Não. Hebreus 12, versículo 4. Diz assim, está a falar de prova e disciplina. Tá bom? Diz assim, ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5. Não, eu vou ler. Assim demora muito tempo. Hebreus capítulo 12. Diz assim, e os irmãos acompanham ali, senão a gente perde muito tempo. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina ou a correção. Certo? Não desprezes a disciplina ou a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. E é aqui que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja o que diz a seguir. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E veja porque é interessante, até ao versículo 11. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, os que reverenciaram, claro, e os que reverenciam. Porque há muitos filhos que em nome da liberdade perdem a reverência. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Há filhos que acham que porque em casa há liberdade para dizer e fazer e serem o que eles são, já não há honra nem referência. A voz do pai é uma voz como a voz de toda a gente. Eu também tenho o meu direito. Sim, tu tens o direito. Como o pai tem o direito. Mas em última análise, a referência é devida a quem está em autoridade. Isto parece que no século XXI isto já não é possível dizer. Veja, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, que um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, e agora está a falar dos pais, mas este, agora Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, veja o que diz, a gente falou disto domingo passado, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Estamos a falar de disciplina. Eu vou dizer-vos assim de uma forma categórica mesmo. Uma prova de que somos filhos de Deus, uma das provas de que tu és filho de Deus é que de tempos a tempos passas por disciplina. Sabe o que é que isto quer dizer? Quem não é filho não é disciplinado. Olha, eu lembro-me de um episódio, foi a primeira vez, acho que a única, nunca nenhum dos meus filhos me disse isso mais. O meu filho mais velho, o Tiago, quando era criança, eu não sei que idade ele tinha, 5, 6 anos, quando eles se lembraram de fazer do meu carro o escorrega. Que idade eles tinham? 6 anos? O Tiago tinha 6 anos. Vivíamos na Malveira. Tinha um Opel Vectra preto que eu gostava muito. Aliás, eu gosto de preservar o que tenho e há quem me chame perfeccionista e em parte é verdade. De tempos a tempos sofro desse mal. Mas eu gosto de um carro limpo. Gosto de uma casa limpa. Não conseguia viver com uma mulher porca. Vocês desculpem. Não conseguiria viver. Ou viveria, mas pronto, tínhamos que arranjar ali
uma estratégia qualquer, eu ajudá-la a limpar, ensinar-lhe a limpar. Tem que ser. Não dá. Mas um dia o meu filho e um amigo dele, da mesma idade, sensivelmente, com 5, 6 anos, imagino, começaram a subir pelas traseiras do meu carro, andaram em pé em cima do capô, e no meu vidro da frente, e o carro fazia, no capô fazia realmente, você percebe, na cabeça deles era um escorrega. Não. E eles andavam, subiam por atrás, imagina, em cima do vidro de trás e no capô, e chegavam ao vidro da frente, metiam o rabo, bão, e pau, e caíam lá no chão. E fizeram aquilo minutos e minutos e minutos e minutos. Quando eu cheguei ao pé do carro, meu senhor, o carro todo riscado, o capô todo amolgado. Você sabe do que eu estou a falar ou não? Eu dei umas palmadas valentes, mas valentes, não foi? Não foi? Às vezes há pais que a corrigir os filhos, uma grande crise, e eles mantêm o mesmo tom de voz. Querido, isso não se faz, amor. Você sabe, quando você não põe limites nos seus filhos, você vai se meter numa alhada. E os limites põem-se desde pequenininho, você sabe. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, enquanto o podes ensinar e enquanto ele te ouve, porque virão dias em que eles não ouvem mesmo. Ou ouvem, mas já é tarde para aprender coisas que deveriam ter aprendido com 1 ano. O menino, quando vai brincar com os brinquedos, arruma o que desarrumou, mesmo com 1 ano. Claro, ele arruma mal, mas faz o seu esforço e a mãe vai atrás e põe a coisa em ordem. Mas já lhe está a ensinar que o que ele desarruma é para arrumar. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer ou não? Ora bem. Sabe o que é que aconteceu? Eu dei uma palmada, nem sei, não as contei também. Não. Uma palmada é uma força de expressão, levou até me cansar. Pau, pau, pau no cu, e ele chorava. No cu não se diz, no rabo. É grave no Brasil, se os irmãos ouvem isso no Brasil, é gravíssimo. Mas aqui até com as crianças é uma graça. Sabe o que é que aconteceu? O pai do outro menino, que não vou dizer quem é, disse: filho, então isso faz. Isso não se deveria fazer, filho. E ficou assim. À frente do meu. O meu levou tratamento VIP. E o outro, você percebe? Foi assim, era um qualquer, pronto, fez uma coisa qualquer, banal. Sabe o que é que o meu filho me disse com 6 anos? Quero ir-me embora de casa porque tu és um mau pai. Com 6 anos de idade, a dizer para o pai: eu vou-me embora de casa porque tu és um mau pai. Sabe porque é que na cabeça dele, eu era um mau pai? Porque eu fiz com ele o que o outro pai não fez. Você nunca ouviu os filhos dizer: pois, mas os outros vão, porque é que eu não posso ir? Hã? Pois é. Porquê é que tu me dás e os outros não dão? Porquê é que tu me trataste assim? Você percebe o que eu estou a dizer? Sim? Sabe o que é que eu disse ao meu filho, por falar nisso com 6 anos, quando ele me disse que queria ir embora? Tá bom, filho, vamos lá fazer a mala. Vamos lá, quer dizer, o que é que queres levar? E ele começou a chorar, a pensar: uau, espera aí, que ele levou a sério o que eu disse. Olha, sabe uma coisa? Quem não é filho não é disciplinado. Olha, os irmãos vão me perdoar, tá bom? Vocês perdoem-me. Mas os terremotos e os marmotos e os vulcões que explodem e as catástrofes que acontecem e os aviões que caem, você cala a boca antes de dizer que aquilo é disciplina de Deus. Pense! Deus só disciplina filhos. Ouviu bem? Sabe porque é que eu não dei uma tareia no outro miúdo que andou de vez de escorrega, que não é meu filho?
senão levava também pela mesma medida. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Sim ou não? Quantos de vocês sabem que um dia destes falava com um casal, é por isso que eu me perco, mas eu gostava de vos dar exemplos da vida. Não é teoria, não é histórias apenas da Bíblia. Exemplos práticos. Há uma série de gente que quando são solteiros são muito amigos. Como é que tu te chamas, filho? Eu sempre Ricardo. Éramos solteiros, somos muito amigos. E muito amigos, sempre juntos, isto, aquilo. Na igreja, não tem... Um dia destes houve um caso assim. Alguém veio ter comigo e disse, muito mal, a pessoa muito mal. Porque quando eram solteiros, irmão, e éramos tão amigos. E a tua namorada e a minha namorada eram também amigos. E saíamos juntos, orávamos juntos. Éramos chegados. Casámos. Tu tiveste filhos e eu também. E de repente, a nossa amizade começou a esfriar. Mas porquê que foi? O que é que aconteceu? E depois de os ouvir, e eu conhecia as duas famílias, eu identifiquei a coisa. Eu disse, olha, tu queres mesmo saber porque é que aconteceu? A tua maneira de educar os filhos não é igual à maneira dos outros educar os filhos. E isso foi o suficiente para vocês se afastarem. Está tudo à mesa. Os amigos. E um filho mete a mão, mete o pé em cima e põe comida na cabeça e no cabelo. E sai da mesa e vem para a mesa. E você sabe do que eu estou a falar ou não? Espero que não seja o seu filho. O outro menino não, pergunta. Papá, posso sair da mesa? Podes. O outro, esse miúdo não, come de garfo e faca, já é precoce. Você sabe do que eu estou a falar? E aquilo começa a incomodar, porque não é nada pessoal, não é nada de grave. Mas nós não queremos aquele modelo para a nossa filha. E depois não temos a coragem de pôr em causa o modelo do outro. Na igreja. E a relação esfriou. Claro. Sabe o que é que isso quer dizer? Nós saímos juntos de Lisboa a caminho do Porto. Mas em Coimbra, houve um casal que disse assim, pensando bem, eu quero ir para Viseu. Então tem que sair da caminhonete e vai para Viseu, enquanto o outro vai para o Porto. Você percebe? Mas enquanto fomos a Coimbra, deu para ir junto. Nós vamos em direções diferentes. E sabe porquê? Por causa de coisas tão simples como disciplina, princípios. É como o pessoal, estávamos juntos no programa, éramos muito amigos. Acabou o programa. Um acha que pode beber, o outro diz, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não posso, não me vou meter nisso, não posso. E a amizade, depois as pessoas dizem, estou baralhado, pastor, estou confuso. Não tem que ficar. Eu estou a aceitar uma disciplina sobre a minha vida que o outro não quer aceitar e naturalmente cada um vai na sua direção. E isso não significa que não somos irmãos, mas são limitações diferentes, temos limites diferentes. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Olha, meu irmão, se há aqui gente que há muito tempo não é disciplinado, eu tinha medo. Eu tinha temor hoje aqui. Se tu de tempos a tempos não levas uns chapadões do Senhor, significa que tu não és mais filho e eu tinha medo. Se ninguém na tua vida, na igreja, na comunidade, te pode chamar a atenção, se o teu pai já não pode chamar a atenção, se aqueles que têm responsabilidade e autoridade sobre ti não te podem dizer o que é preciso ouvir e saber, eu tinha medo. E eu temo, já sinto ouvir isto com ouvir, eu temo, há uma série de líderes que acham que já não têm que prestar contas a ninguém, eu temo isso. Sozinhos, fazem o que querem, pensam como querem, vão para onde querem, gastam onde querem, compram o que querem, não prestam contas a ninguém. Não é vida de filho. Certo? Disciplina. Disciplina é a razão de sofrimento ou não? E de crises na vida. É. Quem não é filho não é disciplinado. E há pais que têm medo de exercer disciplina sobre os filhos. E eu vou-lhe dizer o que é disciplina, que é a mesma que Deus faz connosco. A disciplina tem duas grandes vertentes. Para além de outras possíveis, tem estas duas grandes vertentes. Primeira vertente, pôr limites.
Pôr limites. E aqui eu gostava de ler Gênesis 3, 14 a 19. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 a 19. Estamos a falar de disciplina como a colocação de limites. E a seguir falamos da outra dimensão e paramos porque... E eu digo-vos daqui quais são as outras duas razões de sofrimento. Gênesis 3, 14. E a próxima vez que estiver convosco, se proporcionar, falamos disso, senão Deus, o Senhor dirigirá. O Senhor disse à serpente, versículo 14 do capítulo 3... Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Estamos a ir à origem, está bem? Do pecado, onde a disciplina entrou. Certo? Certo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, veja agora o que diz, disciplina. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. É interessante aqui, porque Deus não amaldiçoa o homem, mas amaldiçoa a terra. Muito interessante isto. Agora, mas veja o que diz a seguir ao homem. No entanto, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornaste, ou te tornarás. Estamos a falar de disciplina como colocação de limites. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? O homem pecou. E Deus vai dizer o que basicamente ao homem? Vai dizer o seguinte. A terra agora, a terra que outrora trabalhavas. Ouça isto é terrível de perceber e de admitir. A terra que outrora trabalhavas, que não produzia espinhos, certo? Não produzia, como é que se chama? Ervas daninhas e... Como é que se chama aquilo horrível? Não, aquilo que pica muito... Silvas! Horrível, tenho uma praga de silvas lá na minha casa. Era bom que aquilo funcionasse só com oração, mas não funciona. Percebe? Não funciona. Deus diz assim para o homem, a terra que outrora produzia sem isso, agora, para produzir, vais ter que andar constantemente a limpar isso. E alguns estão a dizer assim, irmão, o que é que isso tem a ver com limite? Sabe porquê? Ouça isto com ouvidos de ouvir. Quando eu estou demasiado ocupado com a terra que produz o que eu não quero e que para que produza o que eu pretendo tenho que dar cabo do que eu não quero, eu estou ocupado. Porque se eu não estiver ocupado, eu vou ter mais tempo para ouvir a serpente. E sabe o que é que vai acontecer? Como eu tenho que trabalhar mais para produzir o mesmo, chega à noite estou cansado. E como estou cansado, durmo. E no outro dia de manhã, custa-me a levantar, porque ainda dormi um pouco mais. Mas eu tenho que cuidar do que quero ver e arrancar o que impede o que eu quero ver de acontecer. E lá vou eu outra vez. E chega à noite, estou cansado, não tenho tempo de ir para o bar, nem para a night. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Nem para aqui, nem para acolá. Ou seja, o trabalho põe-me limites. Cansa-me. Foca-me. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Lembra-se porque é que Davi se espalhou com Batseba? Lembra-se ou não? Era suposto, porque naquele tempo os reis iam à guerra, é o que está escrito. Hã?
Mas naquele dia Davi disse assim, não, eu agora nesta temporada não vou à guerra. Vou curtir. Sabe o que é que a cultura do século XXI mais nos diz? Que temos direito a gozar, que temos direito a curtir, que temos direito só X horas de trabalho por dia, só aquilo, só... Você sabe qual é o ideal? Eu gramava tanto com o pessoal do Bloco de Esquerda e da esquerda toda e da... Sinceramente, você sabe porque é que o pessoal da esquerda diz o que diz? E é engraçado o que eles dizem. Porque eles nunca serão poder para pôr na prática aquilo que eles dizem. Eu gostava de dizer isto ao Dr. Francisco Louçã. Na cara. Ele realmente diz uma série de coisas que são verdade. E di-las de forma como muito poucos dizem. Identificam os problemas. Mas qual é a alternativa? E é possível dizer uma série de coisas. Há aí uma série de gente que o ideal deles era trabalhar o menos possível e ganhar o máximo possível. Hã? Para quê? Trabalhar o menos possível para ter o mais tempo possível livre. Certo? E ter o mais possível para curtir o máximo o meu tempo livre. Ou seja, para fazer a geneira. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Deus conhecia a estrutura do homem uma vez caída. Diz, não, eu vou ter que pôr limites. Eu vou ter que pôr disciplina nisto. Tu agora, eu não te vou amaldiçoar. Eu não te vou destruir. Mas vou-te pôr limites. É assim, a terra outrora trabalhava X horas e ela produzia. Agora vais ter que trabalhar mais, para que ela produza o mesmo. E mais, eu vou-te cansar, porque senão tu tiveste foi tempo livre a mais. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Sim ou não? E olha, eu não sei a explicação de tudo, nem tenho revelação de tudo o que li neste texto. Mas há uma coisa que me intriga. A Bíblia diz que a mulher passou a ter dor ao conceber. O que significa que antes do pecado não teria dor. Sabe porquê? E naquele tempo não havia método contraceptivo. Ou seja, todas as vezes que havia coito, penetração e ejaculação e ovulação, bom, barriga. Você percebe? Pode ser que assim, pela dor, a gente tenha mais cuidado. E naquele tempo ter cuidado não era tomar pílula. Era não o fazer. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Limites. Hã? Alguém está a ouvir o que digo? Limite. Disciplina é limite. Não pode por isto, por aquilo, por aquele outro. Não, é estabelecer limites. Eu já disse aos meus filhos, e eles estão aqui e estão-me a ouvir. E eu oro para que tenha graça e sabedoria para pôr na prática isso. Eu já lhes disse, enquanto eles estudarem, estão na minha casa e eu pago. O que nós tivermos é em primeiro lugar para eles. Depois sobra para nós. Mas no dia em que eles não quiserem estudar, vão ter que trabalhar. E mais, enquanto viverem na minha casa, quem estabelece a hora para entrar sou eu. Ah, mas eu tenho 30 anos. Olha, tens idade para viver sozinho. Você sabe porque é que eu falo assim? Não é porque não amo os meus filhos. É porque no dia em que eles não tiverem noção de limite, a vida que corre perigo é a deles. E quem vai sofrer são eles. E é verdade também, e não apenas eles, nós que somos pais. Portanto, meu filho é assim, se queres vir viver para aqui, estes são os princípios cá de casa. Noção de limite, pão de limite. Deus limita o pecado na nossa vida. Alguém sabe disso? Deus limita o pecado na nossa vida. Jacinto, eu louvo a Deus. Jacinto, eu não sei se toda a gente vai perceber o que eu vou dizer. Sabes porque é que eu não peco? Pela graça de Deus, pela palavra, pela minha mulher, pelos meus filhos. Por ti, Jacinto. Eu louvo a Deus pelas pessoas que tenho no caminho comigo. E você sabe, esta coisa de estarmos juntos no caminho é tão fixe, é tão importante. Porque guardamos-nos uns aos outros. Pomos limites uns nos outros. Há uma série de gente que não quer prestar contas a ninguém. Sabe o que é que isso quer dizer? Você não aceita limitações na sua vida. E a sua vida está em perigo. Ninguém pode perguntar nada. Ninguém pode observar nada.
Deus limita o pecado na nossa vida. Adão e Eva foram ajudados com limitações, com a limitação do pecado. Deus disse para Adão, vais trabalhar e suar, para depois ficares cansado e dormires e teres pouco tempo para fazeres o que te apetece. Loucuras. Para Eva disse, terás com dor filhos para não se envolver com outros de qualquer modo, levianamente. Nós temos que interpretar a Bíblia. Deus não é... O que está escrito na Bíblia carece da graça de Deus para percebermos. Deus está a querer pôr limites. Deus está a querer dizer, porque eu vos amo, não vos quero ver destruídos. As cidades de hoje são um antro de pecado porque têm muitos tempos livres, os homens que nelas habitam. Homens e mulheres, há muito tempo livre, muita oportunidade de ter tempos livres. Por isso também muita oportunidade de cada vez mais casamentos destruídos, famílias destruídas, nações inteiras destruídas. Irmãos, ouçam isto com... Ouçam isto com ouvidos de ouvir. Você já leu o que está a acontecer na Itália? Você já leu o que está a acontecer na Itália? O primeiro-ministro da Itália, o Berlusconi. Você já leu? Onde é que está a igreja na Itália? Estão metidos dentro de 4 paredes a preservar as denominações, a cantar os hinos belurentos. Onde é que está o povo que vai à rua e diz, nós não podemos ser governados por um senhor que tem uma vida dela. Não é ser, eu não sou juiz dele, mas eu vou pôr limite à vida dele. Senhor Berlusconi, termine com esse comportamento, por favor. Isso é um mau exemplo para toda a nação. Você sabe que esse homem põe no governo e na Europa as amantes dele? Não é pela competência técnica. Você já ouviu quanto é que se vai gastar em eu sou um democrata, eu louvo a Deus pela democracia. É o melhor sistema possível. Bom, enfim, isso é discutível, mas na minha opinião é mesmo. Mas você já ouviu quanto é que o Partido Socialista vai gastar nestas eleições? Eu ouvi 5 milhões de euros. 7, eu ouvi 5. O PSD 3 milhões e tal. E do erário público, dos nossos impostos, só para o PSD, vão sair 2 milhões e tal. 3... Você está a ouvir? Para quê? Aonde é que está a igreja para dizer, ouça, nós queremos ser governados por vocês, mas estamos aqui para dizer chega. Em amor, não é numa de que somos melhores do... Porque infelizmente alguns crentes estivessem lá fariam a mesma coisa, eu sei. Que isso é da massa do homem. Eu não estou aqui a dizer que eles são diferentes de mim, ou que eu sou melhor que eles, mas temos que pertencer a um grupo que nos estabeleça limites. Você não achou estranho? Na Assembleia da República, quando chegou a hora de aprovar esta lei do dinheiro despendido para publicidade, todos eles estavam de acordo para receberem. Aonde é que está o povo para dizer não? Nós estamos aqui não para fazer guerra, mas para dizer limite. Eu oro para que venham dias em que haja uma igreja que saiba o que diz, quando diz, como diz. E em última análise faça melhor. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Limites. Disciplina são limites, limitações para não continuarmos, ouçam isto, para não continuarmos com a destruição da nossa vida e da vida dos outros. Há pessoas que têm a marca da disciplina nas suas vidas para nunca esquecerem o que Deus disse e fez com elas e por elas. O temor do Senhor é uma das razões principais. O temor do Senhor é uma das razões principais pelas quais nos submetemos à sua disciplina. Temor do Senhor. Há muita falta de temor de Deus na igreja. Não digo lá fora é normal, mas na igreja. Temor por causa da disciplina que virá sobre mim. Segundo aspecto da disciplina, não é só para pôr limites, agora escute isto. Quando você não aceita limites, sabe o que é que vem a seguir? A disciplina traz exposição e vexame. Uau! Alguém ouviu o que eu disse?
Quando eu não aceito limite, a seguir a disciplina tem outra dimensão. Vexame e exposição. Se lembra-se, a primeira cidade conquistada por Israel foi Jericó. Lembra-se disso? A segunda cidade foi um fenómeno. Foi fantástico o que Israel fez com Jericó. Lembra-se disso? Lembra-se ou não? Para não perder muito tempo. A segunda cidade foi Ai. A conquista de Jericó está escrita em Josué 6. Não vamos abrir. A segunda cidade, a descrição da não conquista de Ai está escrita em Josué capítulo 7. Mas olha, Josué capítulo 7, 1, vamos ler. Só esse versículo. Versículo 1. Vamos lá ver o que é que diz. Josué capítulo 7, versículo 1. Sabe, o que aconteceu em Ai foi uma vergonha para Israel. Ao ponto do povo dizer, o que é que agora os povos aqui à nossa volta vão dizer sobre ti, Deus, e sobre nós? Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Sabe o que é que aconteceu? Eu precisava de mais tempo para vos explicar isso. Mas há aqui uma série de gente que pelo menos conhece a Bíblia e sabe do que eu estou a falar. Jericó é conquistada de uma forma fantástica e que testemunho, foi um fenómeno nas terras e nos reis ali à volta. Eles disseram, uau, eles nem precisam de guerrear, eles obedecem a Deus e os muros caem. A seguir eles dizem, uau, Ai, que é muito mais fraca do que Jericó, vai ser assim. Mas sabe o que é que aconteceu? Este homem, Acã, ele tomou do ouro e da prata e das vestes e de tudo aquilo que não deveria ter tomado de Jericó. E guardou na sua tenda. E Deus disse, há pecado entre o povo e eu não vou abençoar assim. Sabe o que é que aconteceu? A nação de Israel passou por um vexame enorme. Uma exposição enorme. Ao ponto de Moisés dizer, mais valia não nos teres tirado do Egito, para passarmos por esta vergonha. Mas é um ato de disciplina de Deus sobre a nossa vida. E é verdade, quem não quiser passar por vergonha também está em maus lençóis. Quem não quiser limites está em maus lençóis. Mas e quem não quiser passar pela vergonha e pelo vexame também está. E na vergonha e no vexame nós temos que... Há coisas que são importantes. Saber que há um povo que nos perdoa e que nos ama apesar de tudo. Mas também sabermos que temos que passar e vencer essa fase da vergonha e do vexame. Porque isso serve para nos tornar humildes. E há uma série de gente que quando passa pela vergonha e pelo vexame, aquilo que dão lugar é a revolta, a ressentimentos, a raízes da amargura. Que o Senhor nos guarde disso, meus irmãos. Que a raiz da amargura é o princípio de todos os problemas e de todos os pecados. Por exposição. Alguém se lembra o que aconteceu? Leia comigo. Ponha lá, meu irmão, se faz favor. 2 de Samuel 12:12. 2 de Samuel 12:12. Aconteceu o mesmo com Davi. 2 de Samuel 12:12. Obrigado. Porque tu fizeste em oculto. Quem é que está a dizer isto para Davi? O profeta Natã diz assim, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Uau, vexame. É. E lembra-se, Davi, diante do que ele fez, ele clama, chora, escreve, canta, mas assume que o que está a passar é porque não recebeu nem respeitou os limites. E eu quero dar um terceiro exemplo para vexame. E este é um exemplo muito rico. Eu, um dia destes, vou só pregar sobre isto. Quantos de vocês se lembram que quando Pedro negou Jesus, o galo cantou? Sim? Você sabe, o canto do galo é disciplina só para os discípulos, companheiros de Pedro. Mas para todos os outros é um facto da vida. Percebeu o que eu disse? Já estamos todos tão cansados e este calor não nos deixa pensar muito. O galo cantar é vexame só para os discípulos. Porque para os outros é normal da vida. Quem é que não acontece o galo cantar? Um galo é um galo que canta como todos os outros. Há uma série de gente na igreja que diz, pois eu aqui o galo canta,
Mas lá no meu trabalho acham que é normal. É. A palavra de Deus para Pedro: tu estás a dizer que nunca me vais negar, pois eu vou-te dizer que me vais negar 3 vezes e após o galo, e após tu negares-me, o galo canta. Quando os outros 11 discípulos, 10, ouviram, dizer, olha, Pedro, disciplina, vexame, exposição. Mas é vexame e exposição apenas para quem tem o valor, apenas para quem tem a palavra. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Porque aos olhos dos outros é normal. É um galo que canta, o que é que há de especial aí? E nós temos que entender isso. Só se disciplina quem ama, só se disciplina quem nos pertence. E se nós somos filhos de Deus, seremos disciplinados porque Ele nos ama e porque lhe pertencemos. Para os discípulos, como já disse, o galo era disciplina, para os outros era algo normal. Como reagir à disciplina? E vou terminar aqui. Tiago 4,7. Como é que devemos reagir quando a disciplina vem sobre a nossa vida? E paramos aqui. Jacinto, lamento. Vê tu que eu achava que conseguiria dizer isto numa manhã. Eu sou mesmo naif. Não escrevi muitas páginas. O problema é o que eu digo entre as páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Há 5. 8 páginas há 5 são. Não é nada. Digo eu. Tiago, venha lá comigo. Como reagir à disciplina? E vamos terminar. Vamos mesmo terminar. Olha, pode ficar de pé e tudo. Pode ficar de pé. Vamos ler esta passagem da Bíblia. Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Princípio fundamental: sujeitarmos-nos a Deus, resistindo ao diabo na disciplina. Chegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Veja o segredo na disciplina. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E eu quero terminar no versículo 11, apenas na primeira parte, que diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Na disciplina ninguém critique, ninguém fale, ninguém aponte dedo, porque com a medida com que medirmos, seremos medidos. Agora nós que somos mais maduros, cuidamos dos outros, cuidamos de nós mesmos, cuidamos de quem é mais fraco à nossa volta. As outras 2 razões pelas quais sofremos, para além da prova, como eu vos tinha prometido, e da disciplina, chama-se colheita. Colheita. E deixe-me dizer, na minha perspectiva e de acordo com a minha própria experiência e com a experiência da vida de muita gente que está à nossa volta, a maioria do sofrimento das pessoas na igreja não é nem prova nem disciplina, é colheita. Sabe o que é colheita? Colheita é tudo aquilo que recebemos mais tarde. E em abundância. Do que semeamos. Há uma série de crises na vida que são a colheita do que semeamos. Não é nem prova nem disciplina. Estamos a semear o que colhemos. E a quarta questão é um ataque diabólico. Há crises na vida que são ataques diabólicos. Que vêm em forma de sedução, de tentação, se percebe, de roubo. É um facto. Mas a maioria das crises são fruto da nossa colheita. Então nos relacionamentos isso é mato. Eu recebo aquilo que eu semeio. Que o Senhor nos dê graça e que humildemente nós consigamos, nas diferentes fases da vida, ouvir de Deus se é prova, se é disciplina, se é colheita, se é ataque, para agirmos em conformidade, Jacinto. Na prova nós sabemos que Deus está na coisa. Na disciplina nós temos que nos lembrar que somos filhos.
Na colheita temos que ser humildes e dizer: Deus, eu quero mudar, eu preciso de mudar. No ataque, tão somente temos que vestir a armadura e guerrear mesmo aí sim, guerra espiritual contra o diabo, e no nome de Jesus, rua dali para fora. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Mas irmão, nós não temos que dar socos no ar. Pai, nós nesta manhã queremos diante de Ti dizer-te que queremos continuar a ouvir a Tua voz ao longo deste dia, da semana e da vida. Senhor, eis-nos para sermos mais parecidos contigo, para sermos verdadeiramente influência na nossa cidade, na nossa família, na nossa rua, no lugar onde vivemos, onde trabalhamos, onde somos família. Senhor, dá-nos a graça do querer ao efetuar em tudo dependermos de Ti. Senhor, toma em nós o primeiro lugar, seja feita em nós a Tua vontade, como é feita no céu, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, e dá-nos a nós a graça, a ousadia, o amor, sempre em amor, de percebermos aquilo pelo qual passamos, o que estamos a passar. Ajuda-nos a ser bons pais, bons maridos, bons líderes, bons filhos, boas esposas. Senhor, bons cidadãos, bons governantes. Senhor, eu oro para que nos abra as portas, oportunidades para sermos uma voz nesta nação. Para sermos uma voz aonde quer que Tu nos enviares. Pai, nós queremos reconhecer-te na nossa vida e no nosso caminho, para endireitares a nossa vida, a nossa família, a nossa nação, o nosso continente. Senhor, ouve o clamor daqueles que não se satisfazem com a multidão, com o existente, com o estabelecido, com os sistemas. Senhor, Deus, conheces o nosso coração, Senhor. Reconhecemos que o que está nele de bom é fruto da Tua graça. Pedimos-te pela graça de sermos encontrados, a darmos mais fruto, a vivermos vidas que dignifiquem o Teu nome. Senhor, nós não merecíamos ser salvos, nem Teus filhos. Nunca vamos conseguir merecer isso. Mas queremos no mínimo viver vidas dignas de sermos chamados Teus filhos. Senhor, dá-nos a dignidade que a igreja necessita nestes dias. E dá-nos a oportunidade de sermos influência, como Jesus dizia que seríamos. Sal e luz diante de todos à nossa volta. Pai, toma a nossa vida, glorifica o Teu nome. Seja feita em nós a Tua vontade, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus.